Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar de uma história de fé e confiança no socorro divino. Quer dizer para os irmãos que Deus, Ele não desampara aqueles que são fiéis. Então eu vou falar hoje sobre a multiplicação do azeite da viúva pelo profeta Eliseu. Quer dizer que ela nos traz uma lição de vida acerca do amor do Pai para com seus pequeninos. Eu quero dizer para os irmãos que Ele não abandona os seus servos, mas os ouve nas angústias, nas horas mais difíceis. Deus está preparado para atender o justo clamor dos necessitados. Eu quero dizer para os irmãos que a fidelidade do Senhor está presente em vida e até depois da morte. Pois ainda que nós sejamos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel. E eu quero dizer que Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir as suas promessas na nossa vida e na vida da nossa família. Eu queria abordar o texto que está em 2 Reis, versículo 2 Reis 4, do 1 ao 7, para que nós possamos entender essa passagem maravilhosa. Quero dizer para os irmãos que para que nós possamos entender essa palavra, eu quero falar para os irmãos que é preciso que nós entendamos primeiro as viúvas no Antigo Testamento. A viúva do Antigo Testamento é diferente da viúva de hoje. Quer dizer para os irmãos que essa história em que Eliseu multiplica o azeite da viúva, ela ilustra um pouco da luta histórica que as mulheres passavam e do estigma religioso que recaía sobre elas. Sobre a mulher pesavam os duros trabalhos do lar. A mulher trabalhava no campo, fazia pão, tecia, mas a mulher não herdava de seu marido nem as filhas de seu pai. O voto de uma mulher casada não tinha validade, a não ser se fosse consentido por seu marido, que tinha o poder de anulá-lo. Na família, a estima da mulher só aumentava quando ela se tornava mãe, sobretudo de um filho varão. Quer dizer para os irmãos que do ponto de vista social e jurídico, a situação da mulher em Israel, ela era inferior à que tinha nos países vizinhos. A mulher tinha quase sempre todos os direitos de um chefe da família no Egito. Na Babilônia, elas poderiam adquirir bens, agir judicialmente e ter parte na herança de seu marido. Mas no reino do norte de Israel, muito frequentemente, as viúvas, principalmente as cheias de filhos, encontravam-se em condições miseráveis e elas eram protegidas pela lei religiosa, parte que os homens pareciam ignorar. A lei recomendava que a caridade do povo, juntamente com os órfãos e os estrangeiros. Está no livro de Êxodo 22, do 22 ao 23. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Eu quero dizer para os irmãos que a história da viúva e do vaso com azeite no Antigo Oriente, as viúvas por si mesmos já eram muito vulneráveis à pobreza. A viúva de um profeta ficava ainda mais exposta a passar dificuldades, pois os profetas eram muito pobres na época. Eles estavam preocupados em buscar as coisas de cima. Os profetas não pensavam a vida a não ser em vivê-la por meio da espiritualidade e do entendimento acerca de Deus e da sua vontade. E a esposa de um desses profetas, desesperada, vem ao homem de Deus com um relato dramático. Reis 2, 4 a 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. A lei israelita, irmãos, permitia como forma de proteção ao credor que se tomasse os filhos dos devedores para que trabalhassem até que a dívida fosse paga. Mas em Deuteronômio 15, 1, 18, há uma ressalva para que isso não fosse feito em tempos de fome ou grandes necessidades. Eu quero dizer para os irmãos que as pessoas que viviam na pobreza tinham uma vida muito dura. Eles tinham que enfrentar a desesperança todos os dias. Coisas simples como comida e roupas faziam a diferença entre vida e morte.
E os problemas da viúva foram multiplicados com a morte de seu marido, deixando dívidas que ela não podia pagar. E é fato que esta pobre mulher vem a Eliseu, logo após a guerra entre os reis de Israel e reino do norte, e de Judá, reino do sul, contra o rei dos Moabitas. A morte e a pobreza extrema estão sempre ligados às misérias da guerra. Geralmente o tipo de pedido que a viúva fez a Eliseu era direcionado ao rei, a autoridade judicial suprema do país. Porém, como a lei não proibia a tomada dos filhos pelo credor, e como era algo já culturalmente aceito, até nas demais nações em redor de Israel, de acordo com o código, a viúva não via outra saída a não ser clamar pela misericórdia divina. Romanos 12:13, comunicar com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Mas ela sabia que tu sabes que teu servo temia ao Senhor. O coração dela estava aflito. Profundo testemunho que esta mulher dá ao respeito do seu falecido marido. Ela vem a Eliseu, irmãos, demonstrando muito respeito e humildade, com seu coração quebrantado. Chama-o de Senhor, pois sabia que o seu pedido se dirigia a Deus, através do seu profeta. A viúva, em suas palavras, estava dizendo apenas uma verdade para Eliseu, e não uma reclamação. Ela fala do fato inegável de que Eliseu conhecia a lealdade com que seu falecido marido servia a Deus e ao próprio Eliseu. Ela o relembra da vida piedosa que seu marido teve, e na sua extrema necessidade apenas apresenta a sua justa causa ao homem de Deus e ao próprio Deus. A causa dela, irmãos, ela era justa. Não pedia por riqueza, status, ou que Eliseu descumprisse a lei, mas queria apenas um livramento pela vida de seus filhos. A forma como fala, irmãos, demonstra sua grande fé. Perceba-se que ela não pede nada a Eliseu, mas apenas o deixa ciente da sua miséria, ou seja, ela confiava que Deus sabia o que era melhor para a sua família, e se colocou totalmente debaixo da providência divina. Eu quero dizer para os irmãos que Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Vou repetir, Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Também é fato que se Eliseu havia atendido as pessoas importantes, como os reis de Israel, os capitães dos seus exércitos, ele da mesma forma não deixou de ouvir o clamor de uma pobre viúva. Quer dizer para os irmãos que Deus não abandona aqueles que são fiéis. Deus é fiel na vida e na morte, e promete proteger os filhos dos filhos de milhares daqueles que o amam e o obedecem. Êxodo 26, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. A viúva apresentou-se e se entregou o seu caso nas mãos de Deus. Correu para o abrigo certo, o descanso de Deus, o descanso em Deus. E logo veio a resposta divina. O profeta Eliseu viu que o testemunho de um servo fiel a Deus, mesmo que morto, ainda falava. Eu quero dizer para os irmãos que Hebreus 11:4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quer dizer para os irmãos que um pouquinho de azeite basta. Então Eliseu pergunta o que a viúva tinha em sua casa para que Deus usasse em seu socorro. Segundo Reis 4:2, Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Na verdade, irmãos, pela fé, ela já possuía tudo o que precisava. E Eliseu, como homem de fé que enxergava o sobrenatural, discerniu rapidamente o que Deus queria realizar antes mesmo que ela terminasse de falar. Era como o que havia ocorrido com Elias, quando orou para que chovesse sobre Israel e mandou seu servo olhar se já havia alguma nuvem. 1 Reis 18:44, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe.
e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Quer dizer para os irmãos que a viúva via uma pequena botija com azeite, mas Eliseu contemplava o sustento, a bênção e uma grande abundância de víveres na casa daquela pobre mulher. O azeite era usado como um remédio para a aflição do estômago e como um bálsamo para curar feridas. Era também utilizado como combustível para as lâmpadas em casas. Soldados, irmãos, passavam frequentemente azeites nos escudos de couro que eles utilizavam nas batalhas. Isso prevenia os escudos de se tornarem-se frágeis. Eu quero dizer para os irmãos que o unguento era também a base para fazer perfumes e pomadas perfumadas, muito caras. Um pote à base de óleo, mirra e incenso poderia ser vendido por um preço que equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador. Mas Deus vem com a multiplicação do azeite na casa da viúva. Este era o livramento que o Senhor havia preparado para a viúva e seus filhos. Deus não desampara os seus servos jamais. Segundo Reis 4:3-4. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Irmãos, o milagre ficava então limitado a tanto quanto fosse a fé dela, pois quanto mais vasos conseguisse, mais puro azeite receberia. Ela seguiu a palavra profética de Deus através de Eliseu, e o óleo não parou enquanto ainda havia vasos vazios. E segundo a instrução de Eliseu, ela deveria vender o azeite, pagar a dívida e viver do que sobrasse. A viúva que clamava pela vida de seus filhos foi atendida para muito além do que pediu ou pensou. Com certeza ela nunca imaginou tamanha bênção. Grande foi o livramento e grande foi a bênção do Senhor naquela família. Efésios 3:20 diz que, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. E Deus te pergunta: o que você tem em casa? Há momentos em que as circunstâncias, irmãos, nos levam a situações semelhantes à da multiplicação do azeite da viúva. Horas difíceis, quando achamos que nada mais nos resta na vida. Sentimentos de vazio, de abandono, podem passar no coração. É como se estivéssemos perdidos por caminhos sem solução. Mas, irmãos, eu aprendo nesta mensagem que se ainda houver um pouquinho de azeite na nossa despensa, Deus poderá usar para nos proteger ou nos projetar em caminhos de vitórias. Quer dizer que o azeite é o Espírito Santo e ele habita em nós, ele habita em mim, ele habita em você. E Deus pode multiplicar esse azeite de forma a te ungir poderosamente e te envolver com esse unguento santo. E o que você tem em casa? O que você sabe fazer? Às vezes achamos que é pouco, que é desprezível o que sabemos, mas com a unção do Espírito Santo, esse pouco pode se transformar em abundância. Eu quero dizer, irmãos, que Deus usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. O seu poder se aperfeiçoa, irmãos, na fraqueza. Quer dizer para os irmãos: peça, clame, ore, apresente a sua causa a Deus e confie, faça, realize, pois, com a unção do Espírito Santo, irmãos, enquanto houver vaso vazio, eu quero dizer para os irmãos que o óleo não vai parar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias.
Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti, por que tenho medo? Se nada é impossível para ti. Por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível